Olá, meus queridos alunos, colegas professores, gestores, bem-vindos aqui à nossa primeira videoaula. Eu sou a professora Evelise Erla, diretamente de Helsinki, da Finlândia. Eu espero que vocês estejam gostando desse curso de especialização em geral. A parte que me coube foi falar sobre a gestão escolar e tecnologias educacionais, com foco na educação finlandesa, que afinal é a minha expertise. A minha disciplina não tem a intenção de ser uma disciplina falando sobre a educação finlandesa ou sobre o modelo educacional finlandês, porque isso daria margem a uma discussão muito mais ampla, não teríamos tempo. Mas é claro que entra, dentro desses dois espectros, entra sempre os exemplos e a maneira como a educação finlandesa é vista e é realizada aqui na Finlândia. Eu espero que vocês gostem, espero que vocês leiam o material da apostila. Se já leram, vamos tirar algumas dúvidas com esse vídeo. E se não, quando vocês lerem, vocês vão lembrar muito das coisas que eu vou falar agora e vai ajudar bastante. Então, vamos começando com os slides. Bom, então, gestão escolar e tecnologias educacionais com um foco na educação, no modelo educacional finlandês. Cada unidade, são 3 unidades, cada unidade eu separei em 2 tópicos básicos. E dentro desses tópicos, alguns ramos que eu achei por bem serem discutidos. Esse conteúdo da unidade 1 é a organização escolar de uma maneira geral e os 3 pilares da educação finlandesa. Então, organização escolar é um assunto que vocês já devem conhecer por ter estudado ou por experiência própria. Não tem muito o que falar em termos gerais, mesmo assim na apostila eu dou uma introdução geral. E depois eu falo como é que é a estrutura na Finlândia, né, que é isso que nos interessa, e aí eu discorro sobre a educação infantil, a educação básica, como é o sistema de pontuação, e depois como é que é na universidade. São informações básicas. Depois, o segundo ponto da apostila, eu acho bastante interessante, é os 3 pilares da educação finlandesa, que é muito importante para que você consiga entender a educação finlandesa, para que você consiga perceber aonde que você tem que focar a sua atenção para entender. Não é bem que você vai entender, ele é uma ferramenta para que você possa entender. Então, aqui nós temos a sociedade, o modelo estrutural e a filosofia metodológica. Então, é isso que nós vamos ver na videoaula de hoje. Bom, para começar, para que vocês, se vocês ainda não leram a apostila, como que esse processo vai ocorrer no cérebro de vocês, no entendimento de cada um de vocês? Primeiro, vamos considerar o conhecimento da educação da Finlândia, ou o conhecimento da educação, do modelo educacional de qualquer cultura, como se fosse um organismo, como se fosse uma máquina. Eu gosto muito de trabalhar com metáforas, porque eu acho que fica mais fácil de entender. Quando você olha uma máquina, você não vai compreender como que ela funciona, a não ser que você tenha uma referência anterior, você já trabalhou com essa máquina, você já estudou, então você olha e diz, essa máquina é parecida com o que eu já estudei, o que eu já vi. Mas se você nunca viu aquela máquina, não tem como você compreender olhando toda a estrutura. Mas nós precisamos ver e estudar essa estrutura. Então, assim, esse meu curso, esses 3 módulos, tem a intenção, lógico, de dar informação a vocês, porque sem a informação, vocês não vão conseguir compreender o que eu quero passar para vocês. Só que dentro desse organismo, ou dessa estrutura, desse mecanismo, existem toda uma série de componentes que funcionam diferentemente, em velocidades diferentes, em direções diferentes, têm tamanhos diferentes, como qualquer organismo, como qualquer máquina, como qualquer mecanismo. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que desestruturar, desmontar, para conseguirmos entender.
cada componente. Nós não vamos conseguir, nesses 3 módulos, ver todos os componentes, como eu falei, porque não é um curso sobre a educação finlandesa. É um curso que aborda a educação finlandesa. Mas muitos desses componentes, sim, nós vamos estudar. Alguns desses componentes vocês vão conseguir compreender perfeitamente, vão ter um insight de, sim, agora eu entendo. Outros vocês não vão conseguir compreender tão bem, mas vão ter uma ideia que, junto com outra ideia de outro componente, já vai ajudar muito no entendimento de vocês. O que é importante? Vendo e desmontando esses componentes. O processo. Vocês vão ouvir falar muito nessa palavra processo. Tudo é um processo. Nada vai pular de um ponto A a um ponto B, no caso, quando eu falo de aplicabilidade. Tudo que aconteceu e tudo que vai e que pode acontecer é um processo. Isso você já tem que ter em mente. Como que nós conseguimos entender esse processo ou internalizar ou fazer parte desse processo? Investigação. Isso é muito importante. Isso acontece muito aqui na Finlândia. Isso acontece muito em todos os países que estão entre os 10 países do PISA, por exemplo. O processo de investigação, não algo que dá um salto, como eu falei, do A para o B. Não, é toda uma investigação antes de haver uma ação. E eu falo muito na apostila em professor investigador. Então, agora eu convido você, querido estudante, querido professor, a ser um professor investigador. Eu vou ajudar você nesse caminho, como você vai se transformar nesse professor investigador. Depois dessa nossa investigação, que vai ser feita em vários níveis, vem a parte da aplicação. O professor aplicando aquilo que ele já investigou, aquilo que ele já tem uma ideia. Vai dar certo por causa da investigação? Eu não sei, pode ser que dê errado algumas vezes, até dar certo, pode ser que nunca dê certo, pode ser que dê certo direto, mas o importante é que essa investigação tem que ser feita, porque ela dá muito mais possibilidades dessa aplicação acontecer. E quando vocês tiverem passado por todo esse processo, de todos esses 3 módulos, de tudo que nós vamos ver, aí vocês vão começar a dominar o processo. Vocês vão começar a entender todo esse organismo e todo esse mecanismo. Como eu falei, nem todas as peças vão ser disponíveis para vocês, para o entendimento de vocês, nestes 3 módulos, porque não dá para abranger tudo, mas muita coisa. E eu garanto a vocês que vocês vão sair desse curso quase como especialistas na educação finlandesa. Vocês vão ter um grande conhecimento e que é muito difícil conseguir esse tipo de conhecimento simplesmente com informação. Porque a informação, ela não... Sem processo, ela não significa nada. Ela é só curiosidade. Então, para passar desse ponto aqui, que muitas pessoas têm no Brasil, que vêm buscar para este ponto aqui, vocês vão ter que prestar atenção no processo e na investigação. Então, vamos começando. Organização escolar. Aqui eu botei, como eu gosto muito de trabalhar com figuras, imagens, a organização escolar é como se fosse as bases de um edifício. Todo gestor sabe, tem que ter um bom planejamento, né? Planejar. Tem escolas que não têm planejamento. Tem que existir um diálogo com a comunidade, com os pais, com a comunidade onde ela está inserida. Tem escolas que fazem isso muito bem no Brasil, tem escolas que não fazem. O terceiro item é um pouco lógico, né? A valorização dos professores. Então, aqui os professores são muito valorizados, não só pela escola, como pela comunidade em geral. Então, este ponto está um pouco capenga no Brasil. E como que poderiam, então, os diretores da escola, gestores da escola, fazer uma política maior de valorização do professor? Uma das questões, nós vamos ver mais tarde, é fazer reuniões frequentes, um diálogo, né? Conversar com esses professores, ouvir esses professores,
haver mais trabalho colaborativo. Isso ajuda no professor a se sentir mais valorizado. Uma boa organização, claro, tem a modernização das dependências da escola dentro do possível, né? Deve haver uma tecnologia com salas equipadas dentro do possível, com softwares de gestão e plataformas interativas. O que é isso? São softwares que ajudem por exemplo, dentro daquela escola, dentro daquela rede de escolas, toda a informação do aluno, desde as faltas, presenças, as notas, comentários sobre a participação desses alunos, e que essas informações também sejam visíveis aos pais, e que os pais possam escrever também. Essas são plataformas interativas que ajudam muito numa boa organização, numa organização mais clara, mais limpa, onde todos realmente participam, todos têm acesso a essa informação. Bom, existem fissuras, né? Essa foto aqui é uma fissura numa parede. Tenho trabalhado com workshops, não no Brasil, poucas vezes, mas professores que vêm para cá, e às vezes eu noto que o professor, o grupo de professores, a escola em geral, não consegue reconhecer os seus problemas. Então, é muito fácil o professor, o gestor, ou o aluno, ou os pais reclamarem e dar uma lista de coisas que estão erradas, tanto em escolas públicas quanto nas escolas particulares. Mas realmente reconhecer aonde está o problema é mais difícil, porque isso é uma parada. Você tem que parar e começar um processo de reconhecimento. E os consultores só podem ajudar quando vocês reconhecem o problema. É a mesma coisa falando da psicologia. O psicólogo, o psiquiatra só pode ajudar você quando você próprio reconhece qual é o seu problema. Você indo lá e dizendo, a minha vida está uma porcaria, não adianta. Eu não gosto da minha vida, eu quero mudar, não adianta. Então, o que é preciso para isso? Usando o pragmatismo dos finlandeses. Eles são muito pragmáticos nisso. Existe um problema? Ok, vamos resolvê-lo. Vamos descobri-lo e vamos resolvê-lo. Então, em primeiro lugar, para achar essas fissuras, temos que fazer uma investigação no macro. A escola como um todo. As salas, os professores, a comunidade, os alunos. Vamos olhar de cima e vamos ver quais os problemas que nós identificamos. Vamos anotar esses problemas. Depois, nós temos que agir no micro. E este é um dos grandes erros que eu tenho observado. Não querer agir no macro, querer agir num âmbito mais geral, quando a verdadeira ação está em pequenas coisas, no micro. Tem que ver como se fosse um mergulho e olhar aonde que eu tenho que mudar. Porque se houver as ações somente no plano mais, no maior plano, no plano geral, ela não vai dar resultados. Então, agir no micro, identificar, né, os problemas, ouvir todos os agentes, fazer um processo de investigação, ouvir os agentes envolvidos, ouvir os professores, ouvir os alunos, ouvir o pessoal que trabalha na escola, ouvir os pais, dependendo do problema que se identificou. Depois disso, fazer uma análise dos dados. Isso não é algo muito científico, é simplesmente anotar os dados, conversar e ver o que se pode dali resolver ou não. Traçar depois um plano de intervenção dentro do possível, porque eu sei que aí existe uma grande diferença entre escolas particulares e escolas públicas, o que aqui não tem. Então, para nós é mais fácil, porque existe uma estabilidade entre as escolas aqui. Mas, mesmo assim, esse plano funciona para o Brasil se seguirem esse pensamento científico, vamos dizer assim. E depois de traçar um plano de intervenção, testar. Tendo a consciência de que é um teste. Porque se pensarmos que, vamos testar e vai tudo melhorar, e se não melhorar, nós nos frustramos e pensamos, viu, não adianta. Não é assim. Nós vamos testar e vamos ver se funciona. E se não funcionar, vamos rever todo o programa de novo, vamos ver o que deu errado, vamos ver o que nós temos que fazer.
E isso, claro, é dentro da própria sala de aula, professor. Se existe uma fissura, aqui estamos falando da organização escolar, mas se existe uma fissura pequena dentro da sala de aula, aí é o professor e os alunos. Se existe na escola, é a escola, é a comunidade, é o professor, é todos os envolvidos. Não sei se vocês já ouviram falar de Bronfenbrenner, eu gosto muito dele. Ele é um dos teóricos que está elencado no currículo nacional finlandês, né, além de outros. Ele é responsável pela teoria ecológica, o nome é Teoria Ecológica de Bronfenbrenner, onde ele trabalha com teorias de sistemas. Essa teoria ela foi feita para a psicologia, não exatamente para a educação, mas ela funciona e ela é usada aqui no pensamento geral do finlandês. Então, aqui a gente vê um indivíduo, ou uma ação, ou um ponto que tem que ser analisado. Uma ação, um problema, um indivíduo, um aluno. Temos que analisar o macrosistema, ok? E todas as camadas que envolvem esse macrosistema. Sempre começamos de cima, numa visão ampla, numa visão geral. E nós vamos agir dentro do microsistema. Nunca do macro, mas sempre do micro. Um dos erros do Brasil, começar do macro. Um dos acertos dos países escandinavos e dos países que estão os 10 tops em PISA, começar do micro. Bom, quais são os problemas mais frequentes? Isso foi uma pesquisa feita no Brasil. Pequena participação na escola. Então, professores acham que a participação deles é pequena. O que está havendo? Falta de diálogo. Desmotivação desse corpo docente, isso nós sabemos por várias razões. Evasão e retenção na escola. Aí, escolas talvez de periferia, né, escolas públicas, e temos que ver o que está acontecendo, e agora, com a pandemia, isso aumentou muito. Temos que tratar, né, temos que curar esses pontos. Infelizmente, com a pandemia, parece que voltou 30 anos, em vários quesitos, a educação brasileira, isso é muito triste, mas isso não quer dizer que nós vamos conseguir retomar. Formação deficiente do professor, isso infelizmente acontece, existem muitas universidades, faculdades que apareceram de repente com preços mais baratos e vestibulares mais simplificados, onde realmente existe uma formação deficiente. Mas eu acredito que, mesmo havendo uma formação deficiente do professor, se a escola tem uma boa gestão, se a escola dá um apoio, ela pode fazer com que esse professor cresça muito, porque não é a faculdade que faz o professor, é o ambiente, a própria pessoa, é o próprio interesse, né, em estudar. Bom, rotatividade dos diretores é algo também que o pessoal reclamou bastante, que acontece às vezes 5 vezes em um ano do diretor sair. E o que acontece? É um ciclo vicioso, né? O diretor reclama que os professores faltam muito, adoecem muito, saem da escola, que os alunos evadem, os professores falam dos diretores, que os diretores trocam, e aí ninguém está feliz, vamos dizer assim. Indisciplina. A indisciplina é diretamente proporcional a boa organização, a boa gestão de uma escola. E como que os professores, o diretor, o corpo docente, como que eles se relacionam entre si, o diálogo com a comunidade. Disciplina, ela se conquista. Inexistência de um projeto escolar. Sim, falta muito planejamento. O que temos que fazer? Temos que nos unir, os professores, os gestores, e pensar num projeto escolar, não para ficar na gaveta, mas um projeto que realmente consiga modificar alguma coisa, e um projeto que tenha a ver com aquela escola, com aquela região, com aquele tipo de alunos, os tipos de pais que fazem parte daquela comunidade, não um projeto teórico. Eu não gosto muito de teorias. Ausências de resultados das aulas de reforço. Sim, as aulas de reforço, quando são dadas, né, até às vezes nem existem, são simplesmente também olhando o macro. Um aluno tem um problema,
com aquele ponto da matemática, vamos estudar aquele ponto. Não, vamos ver por que um aluno está com aquele problema. Vamos olhar no macro, voltar para o micro, senão não vamos resolver. Dados ao patrimônio da escola, danos ao patrimônio da escola, sim, isso acontece, bastante isso acontece aqui também, às vezes, mas também é o diálogo com a comunidade. Falta de funcionários, resultados da PEC dos docentes, não estou muito ciente sobre isso, mas sei que esse é um dos fatores que foi elencado como um dos problemas mais frequentes que os professores, né, o corpo docente em geral, enfrenta. Bom, aqui é o organograma da Organização Escolar Finlandesa. Vocês têm isso em português, em um desenho um pouco diferente na apostila. Mas começando aqui, onde nessa primeira agora ficou alguma coisa na frente. Exiópetus é a pré-escola. Desse organograma aqui, essa parte aqui da pré-escola, educação infantil, é a única que é paga. Por quê? Porque ela é um direito chamado subjetivo. Significa que os pais põem uma criança na pré-escola se eles querem. Ela não é obrigada, não é obrigatório o ensino da educação infantil, da pré-escola já, mas da educação infantil. Então ela é paga, mas ela é paga de acordo com o que os pais ganham, quantos irmãos já estão estudando. Não chega a ser um preço exorbitante. E a maioria é pública. Depois, o desenho, o organograma ele é muito parecido com o brasileiro, com o português, com vários outros. Ele tem 9 anos de educação básica, certo? Depois da educação básica, tem duas vertentes, o chamado ensino médio, de 3 anos, e o profissionalizante. Só que aqui conta pontos. Quando o aluno chega na sétimo ano, sétimo ao oitavo ano, ele começa já a contar pontos. São das disciplinas, né? Que ele pode escolher, inclusive, ele pode escolher o que ele prefere estudar. Existem as básicas, é lógico, matemática, língua mãe, história, mas ele pode estudar mais ou menos essas disciplinas. E para ele chegar esse aqui é o ensino médio, que vai ir para a universidade, ele precisa de um certo número de pontos. Se ele não tiver esse certo número de pontos, mas ele quer fazer o ensino médio, ele tem a opção de fazer o 10º ano, que também tudo aqui é gratuito, para aumentar os seus pontos. E de uma maneira, assim, ele assim, gera uma consciência no aluno, né, de que ele vai ser responsável pelo futuro dele. Dentro desses escolas de ensino médio, existem várias escolas com focos diferentes. A pontuação mais alta é 9,5. São, vamos dizer assim, os alunos tops. Os alunos interessados em engenharia, arquitetura, ciência, que vão estudar, por exemplo, matemática longa. Então, nós temos aqui a matemática longa e a matemática curta. A matemática curta é simplesmente o básico, que está linkado no currículo, e a matemática longa, o aluno já vai mais se aprofundar mais nos cálculos e tudo. Assim, existe a química, a física. Então, essas escolas de 9,5 são as que têm uma ênfase muito forte em matemática, principalmente matemática e ciências. Depois vai vindo outros pontos, vai vindo escolas com foco em música, vai vindo com foco em artes, em humanidades, em teatro, e educação também. E existe a pontuação mais baixa, que é 6, que é uma escola neutra, onde o aluno entra, aquele aluno que não foi tão bom, mas que tem ainda o 6, ainda pode entrar lá, e ele vai estudar as disciplinas de uma maneira balanceada, para ele saber, depois desses 3 anos, qual é uma universidade que ele vai querer fazer. Então, assim, existe essa sistema de pontuação na Finlândia, mas se dá a chance, como eu falei, do 10º ano. Quem quer ir para o ensino profissionalizante não precisa da pontuação, precisa escrever uma carta de intenção e há uma entrevista, e também são 3 anos pode ser de
cozinha, cooking class, cozinha, ou eletricidade, mecânica, hotelaria, tem vários cursos, né? E aqui do ladinho, essa educação especial. A educação especial, ela é oferecida tanto no ensino médio normal, quanto no ensino profissionalizante. Então, existem escolas especiais de educação especial, por exemplo, no ensino profissionalizante, para todos aqueles alunos que, no caso, necessitam. E aqui subindo, então, quem faz o ensino médio, assim como no Brasil, vai fazer depois o mestrado, o doutorado, quer dizer, desculpa, vai à universidade, o mestrado, doutorado, pós-doutorado, e quem faz ensino profissionalizante vai fazer o tecnólogo, e é possível fazer MBA, e é possível também fazer um doutorado também nesse sentido. É muito parecido com o do Brasil, só que existe uma gratuidade, né? As escolas não são pagas, todas elas são gratuitas, a universidade, todas são gratuitas aqui na Finlândia. Bom, como é que é a educação infantil? Eu tenho um vídeo, os vídeos estão nas referências, falando só sobre educação infantil. Mas dando uma visão geral, como eu já falei, ela não é paga, ela é paga, né? A educação infantil, ela começa quando termina a licença maternidade de 9 meses. Então, antes dos 9 meses, uma criança não entra na educação infantil, nem que os pais queiram, né? Só com 9 meses. Dividido assim, existem públicas e existem privadas. Aí os pais decidem. Existem em inglês, né? Existem as privadas em inglês, existe a Montessori, existe a Waldorf, e praticamente em língua finlandesa não existe privada, mas ele existe, claro, em língua inglesa, existem em francês, espanhol, em russo, alemão, as línguas principais aqui da Europa, porque existem as escolas também, então os pais podem botar, e aí, claro, vai cobrar, né? Cada um tem o seu preço, mas as escolas, as públicas são de acordo com o que o pai e a mãe ganham. São 3 professores, são uma professora formada na universidade, uma professora de educação infantil mesmo, e 2 cuidadoras que fazem aquele curso técnico de 2 anos para serem cuidadoras. A divisão é de 9 a 3 anos, depois de 3 a 5, e depois tem 6 anos a pré-escola. Entram com 7 na educação pública. Algumas escolas particulares conseguem, que é permitido, né, pela lei, com 6 anos, mas são escolas, novamente, de línguas, porque não existem escolas particulares, tirando a Waldorf e a Montessori, na Finlândia, em língua finlandesa, elas são todas públicas. E a educação infantil, eu acho que não tem muito o que falar, que é de muito boa qualidade. Recomendo que vocês olhem o vídeo que eu fiz especialmente sobre isso. Esse mecanismo já está pronto, então é difícil a educação infantil ser ruim, mesmo que o professor seja ruim, porque já existe toda uma estrutura formada e montada que o professor, no caso, só segue. Bom, o ensino fundamental. Então, tem o primário, geralmente é de primeira a 6ª série, e depois o chamado secundário, ou fundamental, que é do 7 a 9, ou até o 10º. Então, aqui é o exemplo de uma escola, como é que são uma sala de aula, e aqui os pontos. É muito comum, os alunos têm muita independência, que o professor, o ensino não fique centralizado só no professor. É muito comum trabalhos em grupos, e esses sim, eles estão sentados aqui dessa maneira, não é só nesta aula. As mesas, elas são postas, vamos dizer assim, elas se modificam durante o ano, elas são postas em 4, durante 1, 2 meses, depois elas são postas em 2, depois elas são postas em 3, existe uma variação muito grande na sala de aula, que os próprios alunos fazem um desenho, como que eles querem, e eles trabalham assim durante muito tempo, em projetos, e mesmo numa aula formal, onde o professor está lá no quadro, eles ficam sim também em grupos.
e é muito comum o professor dar mais trabalhos, orientar esses trabalhos os alunos a fazerem isso individualmente, no caso, né, no grupo. Então, aqui o sistema de pontos eu já falei, e é assim dividido, e depois da nona, aí eles vão para o segundo grau. Aqui está o ensino médio, então, esse é o ensino médio normal, aqueles que vão para a universidade, e aqui é o profissionalizante. Cada aluno ganha um computador, ele ganha, mas assim, no final do ano ele tem que devolver esse computador. Ele ganha, mas não é dele, né, para sempre. Ele pode trazer para casa, fazer os exercícios, abrir files e tudo, mas depois ele tem que devolver. Na verdade, nós vamos falar isso na tecnologia. A tecnologia já começa com as crianças de 5 anos. Ainda, então, gratuitamente, 3 anos para os dois, assim como no Brasil. A diferença, sim, é que o ensino profissionalizante, ele tem também status aqui na Finlândia. Ele não é desconsiderado, não é coisa de pessoa que não quer estudar, ou mais simples, porque os salários são bastante competitivos, os salários são muito bons também. Um eletricista ganha tão bem quanto, talvez, um professor ou um arquiteto, talvez nem tanto, mas não é assim, não existem tantas diferenças nos salários. Então, eu posso dizer assim que todas as profissões são valorizadas aqui. Não existe muita diferença assim entre elas. Bom, essa foi uma introdução rápida, assim, porque, como eu disse, são só informações, né? Então, agora nós vamos entrar num ponto que eu acho bastante importante, que são os 3 pilares da educação finlandesa. Quando, há muito tempo atrás, as pessoas me mandavam muitas mensagens e perguntavam coisas sobre a educação finlandesa e para mim explicar, e eu não conseguia traçar um parâmetro de explicação. Como é que eu vou explicar? Tinha que começar da base, porque senão as pessoas não iam entender. Só responder perguntas não dá para perceber. E aí me veio essa ideia desses 3 pilares da educação finlandesa. E eu sempre apresento esses 3 pilares nessas palestras, workshops. Eu acho que funciona bem para compreender todo o mecanismo, a organização. E eu sempre falo assim que são 3 pilares numa sociedade como a nossa, como no Brasil, Portugal, Finlândia. Mas, por exemplo, tivéssemos que falar da educação da China, que é comunista, aí teríamos um outro pilar, aí seriam 4 pilares. E nós já fizemos um vídeo, 2, aliás, comparando a educação da Finlândia com China e Japão, que é vídeos muito interessantes para se ver assim, tão diferente, né? A Finlândia é um país tão liberal e China e Japão tão fechados, e são os tops, né? Ambos são, os 3 são os melhores, né, no PISA. Bom, sociedade. A sociedade está ali, eu escrevi na apostila, mas a sociedade é a sociedade, né? Aqueles parâmetros que nós conhecemos, não preciso falar muito nessa videoaula. Cada sociedade, ela é única, ainda mais uma sociedade tão longe, né? Como aqui da Escandinávia. É impossível de se copiar. Quando se pensa, se fala muito no modelo educacional finlandês. Vamos importar o modelo educacional finlandês. O que é possível se eu quero importar esse modelo? A possibilidade, ela está aqui, mas ela está só nesse 3º pilar. Quando eu penso na sociedade, eu não tenho como importar uma sociedade, porque ela foi formada por anos e anos pela história que o povo passou, por tudo, que é ligado ao clima, ao ambiente, aonde se encontra essa sociedade, da onde que vieram esses povos, da relação psicológica desses povos. Então, posso dizer que a sociedade finlandesa é diametralmente oposta à sociedade brasileira em muitos aspectos. Então, é interessante entender a sociedade? Claro, porque se eu não entendo a sociedade, eu não vou entender as ações dessa sociedade dentro da educação, porque a educação reflete. Então, muita coisa eu posso pensar, isso é porque o finlandês pensa assim. Mas isso não vai impedir que eu possa aplicar na minha escola, só porque nós não somos finlandeses. Isso não vai impedir. Isso é a parte do conhecimento. O modelo estrutural, que é a parte visível, palpável, e
a filosofia metodológica, que é o ato de ensinar. E agora nós vamos ver esses dois, né, pilares, e eu gostaria que vocês tivessem isso em mente em todo o nosso curso. Cada vez que vocês forem anotar, todas as pesquisas que vocês forem fazer, tudo que vocês pensarem que vale a pena lembrar, vocês tentar categorizar dentro desses pilares. Qual pilar eu estou falando? Bom, esse é o modelo estrutural. Então, o modelo estrutural já está falando, ele é a estrutura, ele é a parte física e institucional. As edificações, aqui tem um exemplo de uma escola, que eu já trabalhei, edificações, né, as dependências da escola, como que são os espaços pedagógicos, existem espaços pedagógicos nessa escola? Como que são as áreas de lazer? Existem áreas de lazer? Como que é o conforto ambiental? Ela tem elementos de conforto? Ela é amigável? Como é que é a conservação, a manutenção? Como são as salas de aula? São grandes, pequenas, janelas pequenas, luminosidade? Então, isso tudo é a parte que eu posso tocar, que eu posso ver. E também tem a parte que ela é palpável de uma maneira não física, né? O quadro docente, né? Como é que ele é composto, a administração, como é a administração da escola, o PPP dessa escola, os estatutos da escola. Então, essa parte aqui do modelo estrutural, esse segundo pilar, este pilar tem sido muito estudado, muito falado, tem se levado muito em consideração em todos esse empenho de importar o modelo. Se fala muito, né? Falava muito, assim, alguns anos atrás, importar o modelo finlandês para o Brasil e para outros países também, mas no caso, meu foco é mais no Brasil, onde vinham delegações de docentes, de professores, de diretores, dos estados também, políticos, e aí assistiam palestras aqui na universidade. O que a universidade vai falar? Ela vai falar deste modelo, porque é o palpável. E aí, pessoas também iam e vinham e traduziam o currículo. Traduzir o currículo para o português não vai adiantar nada. Ele está dentro deste modelo estrutural. Então, esse modelo estrutural, ele é mais falado, ele é mais visível. Então, assim, ele é mais fácil de você entender. Mas está aqui a solução? Aqui eu consigo a aplicabilidade? Não. Claro que se eu posso mudar alguma coisa baseado no que eu vi aqui na Finlândia, ok, vai ajudar, né? Sempre é bom, claro. Mas é isso que vai garantir o sucesso dos meus alunos? Isso que vai garantir a qualidade do meu ensino? Não, não é isso. E, infelizmente, é isso que é passado, porque isso é o visível. E também não é tanto assim que o governo finlandês, as universidades, elas pensem e queiram, vamos botar esse modelo estrutural, pelo menos a gente vende, né? A educação que é tratado como um negócio, né? Vamos engarrafar, vamos vender. É bem assim, e tá esse modelo estrutural. Também é porque vários países têm vindo aqui na Finlândia, vários países têm vindo para estudar o modelo, para assistir palestras, e o finlandês próprio, ele não consegue se perceber dentro desse modelo. É a mesma coisa, novamente voltando a fazer uma analogia com o psicólogo, né? Muitas vezes a pessoa vai no psicólogo e ela, com algum problema, ela não consegue se perceber. Ou você mesmo que está me assistindo. Muitas vezes um amigo seu diz alguma coisa sobre você e você, é mesmo, eu não tinha percebido que eu sou assim. Então acontece isso. A pessoa, a Finlândia, a instituição, ela não consegue se perceber ela própria. Por isso que ela não consegue ajudar, e ela fala o que ela sabe. Ela vai falar do currículo, ela vai levar as pessoas para visitar as escolas, vai mostrar os alunos, e os professores e todos vão tentar ao máximo ajudar, é lógico, não é uma má vontade, né? Mas não tem muito como fazer um bom trabalho sem ter uma outra pessoa do outro lado. É como um telefone que toca só de um lado.
não resulta em nada. Então, é difícil, né? Eu não estou dizendo que é fácil, é difícil. Agora, nesse terceiro pilar é que está o segredo que dizem, né? Qual é o segredo da educação finlandesa? Ele está aqui. É a filosofia metodológica. É como que se compreende a dimensão ética e social do ato de ensinar. Quais são os componentes? Os componentes são os componentes psicológicos, aí vem a psicologia do povo finlandês, e os componentes pedagógicos, e como eles montaram aquela estrutura. Então, como que o finlandês percebe esse ato de ensinar? Muitas vezes ele não consegue perceber, ele só reproduz, porque é uma estrutura pronta. Como que o aluno percebe o ato dele aprender? Ele não consegue, ele está ali na estrutura, ele não consegue verbalizar isso. E esse é o chamado ponto cego. Sabe quando você dirige e existe um ponto cego no espelho do retrovisor, do carro, do lado, aquele? Esse é o ponto cego. E por isso que muitos desses programas não dão certo. Por quê? Teria que ter uma grande comoção de dois países. Teriam que haver um intercâmbio para um país conhecer o outro. Depois que você tem as duas realidades, você pode fazer uma aplicabilidade. O que nós estamos fazendo nesse curso neste momento? Eu estou mostrando para vocês um lado, ainda não chegamos do outro lado. Qual é o primeiro lado? É o conhecimento. Vocês estão olhando a máquina, a estrutura, todo aquele mecanismo. Ainda não dá para entender. Depois, são dois pontos desse processo, do A para o B. Depois que vocês entenderem toda aquela estrutura, aí vocês vão pensar, agora eu vou ver o que eu posso aplicar na minha realidade, no meu estado, na minha escola, na minha sala de aula. Isso é difícil, mas é aqui nesse terceiro pilar que está o chamado segredo, que teria que ser realmente a experiência em duas culturas diferentes. E eu espero que ao final desse curso você consiga já perceber, categorize cada informação que nós vamos ver. Qual pilar será que está? Quanto mais você conseguir botar no terceiro pilar, mais você vai ter sucesso nas nossas experiências. Então, como eu já falei, processo. O que é necessário para esse processo? Vocês imaginem uma linha de história. Uma linha de história, como se vai de um ano até o outro, é uma linha histórica. Como eu disse, ponto A até o ponto D, por exemplo. A, B, C, D. Temos que caminhar essa linha. Nada vai acontecer só saltando de um ponto para o outro. Então, temos que internalizar o processo. Mas, para isso, nós temos que mudar os nossos paradigmas. E isso eu falo de muita experiência, de muitos workshops, onde eu vejo os paradigmas muito fortes, um certo medo dos professores, nas perguntas, nas afirmações que eles fazem, principalmente quando eu falo da independência do aluno, e aí já vem aquele medo, quem é que vai ser responsável? E se acontecer alguma coisa? Na minha turma não é possível. Então, assim, tudo é possível, mas tem que existir uma mudança de paradigma. Em primeiro lugar, no docente, e depois o docente vai trabalhar isso no próprio aluno. Então, estejam preparados para ter uma mente aberta. Estejam preparados para pensar que a Finlândia não é diferente do Brasil. Estamos ainda no mesmo planeta, temos um DNA muito parecido, não é nada que os alunos finlandeses sejam tão especiais que os alunos brasileiros realmente não vão conseguir chegar lá. Não, é só uma questão de caminhar um passo a cada vez. Mas vocês, docentes, têm que ter a mente bem aberta para tudo que vocês vão ver aqui, porque vai fazer parte do processo. Esse terceiro pilar ele não depende de estruturar o currículo escolar. O currículo pode ser o mesmo. É um erro pensar assim que vamos pegar o currículo finlandês e vamos aplicar. Claro que tem certas competências muito interessantes aqui, que não existem no Brasil e que são trabalhadas aqui, mas pensando que a Finlândia está nos tops do PISA já faz anos, e esses currículos são modificados sempre do currículo original, que já estava uma educação de boa qualidade, não tinha todos esses tópicos modernos, então o currículo não é o mais importante, isso eu posso dizer. É só informação no currículo.
Disponibilizar ferramentas. O docente precisa de ferramentas, ele precisa perceber o que ele pode usar e o que ele não pode usar. E essas ferramentas que vocês vão ver nesse curso, elas vão ajudar muito. Tudo tem que ser testado, tudo tem que ser estudado. Cada nova atitude, cada nova mudança. Mas é assim, quando nós testamos com imparcialidade, não esperando que vai logo dar certo. Testamos como cientistas mesmo. Vamos testar e vamos ver. Deu errado? Ok, vamos testar novamente. Vamos mudar a maneira como foi feito? Vamos estudar, vamos testar novamente. Porque acontece muito também, professores vêm aqui, assistem às palestras, os workshops, chegam na escola, tentam fazer alguma coisa sem trabalhar o processo e se frustram. Então, eu quero evitar essa frustração muito ruim de ter estudado um modelo que dá certo e depois perceber que não consegue aplicar ele. Eu acho muito triste isso, porque não é verdade, porque pode-se sim aplicar. E o ideal seria o intercâmbio, o ideal seria esse conhecimento. Como vocês não podem vir aqui, ou não podem vir ficar um ano estudando toda a educação finlandesa, essa é a minha contribuição com esse curso, mostrando para vocês esses 3 pilares, para que vocês tenham o mínimo de conhecimento para conseguir modificar bastante a prática pedagógica de vocês. Bom, aqui então, nós temos várias dúvidas, né? Esse é recém o primeiro módulo. Então, eu gostaria que vocês lessem, se não leram ainda o módulo, respondessem as perguntas, lá tem algumas perguntas que são importantes para vocês, em termos de próprio conhecimento, de identificação da realidade de vocês neste momento. Escrevam cada uma, tudo, sabe os psicólogos fazem? Façam uma lista, tudo que vocês gostariam de mudar, tudo que vocês gostariam de melhorar, qual o ideal de vocês? Escrevam tudo, mesmo as coisas que vocês considerem impossíveis. E aí, depois, nós vamos ver quais as ideias aprendidas, né, nesses 3 módulos, lá no final do curso, o que nós conseguimos ou conseguiremos resolver ou melhorar. Muitas coisas não dependem de nós, muitas coisas dependem do governo, do estado, da cidade, estão fora da nossa, né, alcance. Mas muitas coisas estão ali, é muito simples. É só uma mudança de paradigma, como eu falei. Esse é um bom exercício, então. Então, aqui, obrigada, Kiitos, né? Obrigada, em finlandês é Kiitos. E eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira videoaula e nós nos vemos, então, na segunda parte.